Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco volta a campo nesse domingo às 4 horas da tarde em São Januário para enfrentar o Náutico, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo válido pela 12ª rodada da competição nacional. O Vasco vem numa sequência de 3 jogos de vencibilidade. Venceu Confiança, venceu o Sampaio Corrêa, empatou com Curitiba fora de casa lá no Couto Pereira em 1-1. Ou seja, enfrentou o terceiro colocado até então, que era o Sampaio Corrêa, e venceu, enfrentou o vice-líder, o Curitiba, e empatou fora de casa, e agora vai enfrentar o líder da competição dentro de casa. O Vasco com uma obrigação de vencer, muito por conta do desempenho que teve no início do campeonato. O Vasco já perdeu 6 pontos jogando dentro de casa, derrota para o Operário logo na estreia e derrota para o Avaí. E fora de casa, só conseguiu até agora 5 pontos. Venceu o Brasil de Pelotas, empatou com a Ponte e empatou com o Curitiba. Ou seja, nessa balança de pontos em casa e pontos recuperados fora de casa, o Vasco segue devendo 1. E vale lembrar que para subir vai ter que ter um aproveitamento acima de 50%, talvez acima até de 60%. Então o Vasco não tem mais uma gordura para perder, perdeu muito cedo no campeonato. Então o jogo contra o Náutico, um adversário direto, ainda que seja o líder invicto no campeonato, é fundamental para o Vasco para entrar de uma vez na briga pelo G4. Inclusive, em caso de vitória, é bem provável que o time termine dentro do G4. Só não entraria em caso de uma goleada do CRB sobre o Vila Nova. Mas o Vasco não enfrenta qualquer líder, não. O Náutico não tem simplesmente os melhores resultados da Série B. O Náutico hoje pratica o melhor futebol da Série B. Aliás, a temporada do Náutico tem sido muito boa. Em 23 jogos, perdeu apenas uma vez para o Sport no Campeonato Pernambucano. E mesmo assim deu a volta por cima e foi campeão estadual em cima do Leão. Na Série B, são 11 jogos com 7 vitórias e 4 empates. Não perdeu, é o único invicto do campeonato até o momento. E além dos bons resultados, tem tido bom desempenho. O Náutico começou a rodada com o ataque mais eficiente da competição, com 19 gols marcados, depois foi superado agora pelo Guarani, que goleou na rodada, e também a defesa menos vazada da competição, com apenas 5 gols sofridos. Isso é muito raro. Normalmente a gente vê um time que marca muitos gols, mas normalmente se expõe, dificilmente tem a melhor defesa. Às vezes tem até uma defesa equilibrada ali, de meio de ranking, né? Se a gente for imaginar um ranking de gols sofridos, mas dificilmente tem o melhor ataque e a melhor defesa. O Náutico hoje tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Então é, antes de tudo, um time muito equilibrado, um time muito consistente na defesa e no ataque, mas que tem perdido peças importantes nos dois setores. Recentemente perdeu o Wagner Leonardo, que retornou ao Santos, estava emprestado no Náutico e vinha talvez sendo o melhor zagueiro dessa Série B. Perdeu também o Eric, que pertence ao Braga de Portugal e não teve seu contrato renovado. Eric era o ponta direita, driblador, habilidoso, jogador de muita velocidade, que encaixava muito bem no esquema do Hélio dos Anjos, que é um time de uma transição muito forte. E a partir da perda do Eric, mudou também o esquema de jogo que vinha sendo utilizado. Na ausência de mais um jogador de velocidade, o Náutico tem jogado, na verdade, com 3 volantes. Entrou com o Marciel, cria do Corinthians, passou pela Ponte Preta, pelo Cruzeiro, que é um jogador que tem até uma boa chegada vindo de trás, é um jogador alto, é um jogador que finaliza muito forte de média distância, mas que não é um ponta de velocidade. E o Jean Carlos, que antes era o meia central do 4-2-3-1, muitas vezes tem jogado mais aberto pelo lado direito, tirando ele de uma zona de maior finalização, como ele vinha jogando no início da competição. Então o time saiu de um 4-2-3-1 e agora oscila entre um 4-3-3 e um 4-4-2, dependendo exatamente da movimentação do Jean Carlos. Se mais por dentro, vira um 4-4-2, mais aberto, vira um 4-3-3. Mas mesmo com a perda de jogadores, mesmo com a mudança de esquema tático, o Náutico segue sendo perigoso, tanto que goleou recentemente o Operário por 5-0. E tem 3 coisas que me chamam mais a atenção nesse Náutico. A primeira delas, como já falei aqui, a transição em velocidade. O que não quer dizer necessariamente jogar em contra-ataque. O Náutico, mesmo quando tem a posse de bola, enfrenta uma defesa fechada, tenta resolver no mínimo de passes possível. É um time que sempre tenta atacar pelos lados do campo,
agora até um pouco mais pelo lado esquerdo, na ausência do Eric que jogava pela direita, utiliza até mais o Vinícius, que também faz uma grande Série B, jogador experiente, cria do Palmeiras, jogou muito tempo inclusive no Palmeiras, no time principal, que joga pelo lado esquerdo, é um dos principais dribladores da competição e é um jogador que aparece para construção e para finalização de jogada. O Náutico então tenta em poucos passes acionar esse jogador de velocidade para ele definir numa jogada 1 contra 1, ou então até mesmo acionar o Jean Carlos para uma finalização de média distância, que é um dos pontos fortes desse time e principalmente do Jean Carlos, que é destaque da Série B desde o ano passado. Tanto que o Náutico é o time que mais finaliza na competição, tem o melhor ataque, mas tem a quinta média mais baixa de passes trocados, exatamente por conta dessa verticalidade da equipe. E o segundo detalhe importante, a marcação muito bem feita, seja no bloco alto ou no bloco médio. O Náutico é o líder de desarmes do campeonato. Marca muito forte depois da perda de bola e isso acaba gerando, inclusive, novos ataques já no seu campo ofensivo, o que reduz ainda mais os passes necessários para chegar próximo da área adversária e concluir com qualidade. Então o Náutico perde, tenta recuperar rápido e tenta definir mais rápido ainda as suas jogadas. Então tem um volume muito alto de finalização e, consequentemente, um volume alto de gols. E também, consequentemente, um baixo volume de gols sofridos, já que dá pouco espaço para o time adversário sair. E além disso, tem a sua terceira arma, mas não menos importante, que é a bola parada. Como já falei aqui, o Jean Carlos é um grande finalizador de média distância, é aquele camisa 10 clássico que bate escanteio, bate falta e com muita qualidade. Dos 19 gols marcados pelo Náutico nessa Série B, 5 foram de bola parada, 4 delas em escanteio e muitas delas em batidas no primeiro pau. É uma jogada cantada já desse Náutico. Batida de escanteio do Jean Carlos e antecipação de algum jogador na primeira trave. Inclusive contra a Ponte Preta, o gol do Camutanga saiu exatamente assim. Zagueiro alto, de quase 1,90 m, antecipando essa bola e botando para dentro. Contra o Botafogo fez gol assim também. Então é uma jogada ensaiada do Náutico que tem tido muito efeito. E é, inclusive, uma das deficiências desse time do Vasco, que desde a primeira partida na temporada vem sofrendo com o jogo aéreo. Então o Vasco precisa ficar muito atento a esse tipo de lance, porque muitas vezes o Náutico construiu as suas vitórias iniciando com um gol de bola parada e depois explorando exatamente essas transições em velocidade. Isso porque obriga o adversário a sair mais e naturalmente acaba encontrando mais campo. Em contrapartida, essa tentativa de verticalizar a jogada o tempo todo muitas vezes faz com que o Náutico erre muitos passes. Algumas vezes, inclusive, na saída de bola. O time tem a segunda pior média de passes da competição, acertando apenas 86,3% dos passes que tentou. Então é uma das armas que o Vasco pode explorar para sair na frente. O Vasco, desde a derrota para o Avaí, tem tentado jogar de uma maneira um pouco mais vertical, marca num bloco um pouco mais baixo, às vezes num bloco médio, e tenta sair em velocidade assim que recupera essa bola. Então, em tese, são dois times que têm jogado parecido, até pelas mudanças. A entrada de mais um meia de origem com a saída do Eric, e a gente tem no Vasco, por exemplo, a entrada do MT, quando o Vasco abriu mão ali de um extremo de mais velocidade, que muitas vezes foi o Léo Jabá, ou o Morato, ou até o Thales Magno no início do ano. Até por isso eu acredito num jogo muito franco e aberto de muitas oportunidades em São Januário. Vamos ver quem vai ser mais eficiente dentro dessa proposta. Bom, galera, é isso. Mais tarde estarei lá na Vasco TV comentando o jogo e, como você já sabe, depois do apito final, uns 20 minutinhos, meia hora depois, estou abrindo live aqui também para comentar esse pós-jogo com vocês. Então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo para ajudar a divulgar e até mais tarde. Saudações e até a próxima.